Primeira conversação, conversão e precioso emprego, satisfação na presença de Deus. Fé é nosso maior dever. Resignação do fruto da vigilância. A primeira vez que vi o irmão Lawrence foi em 3 de agosto de 1666. Ele me disse que Deus lhe fez um favor singular em sua conversão aos 18 anos, que no inverno, vendo uma árvore despojada de suas folhas e considerando que em pouco tempo as folhas seriam renovadas e depois disso as flores e os frutos apareceriam, ele recebeu uma visão elevada da providência e do poder de Deus, a qual nunca mais foi apagado de sua alma. Essa visão o libertou perfeitamente do mundo, e tendo sentido nele um amor tão grande por Deus, ele não sabia dizer se havia aumentado em mais de 40 anos que ele viveu desde então. Ele foi criado por M. Filbert, o tesoureiro, e era um sujeito grande e estranho que quebrava tudo, que desejava ser recebido em um mosteiro, pensando que lá ele se tornaria mais esperto por sua falta de habilidade e dos erros que havia de cometer, e assim deveria sacrificar a Deus a sua vida com seus prazeres. Mas Deus o havia decepcionado. Ele não teve nada além de satisfação naquele estado, que deveríamos nos estabelecer em um sentido da presença de Deus, conversando continuamente com Ele, que era uma coisa vergonhosa parar a conversação com Ele e pensar em ninharias e tolices, que devemos alimentar e nutrir nossas almas com noções elevadas de Deus, o que nos renderia grande alegria por sermos dedicados a Ele, que devemos acelerar, ou seja, estimular a nossa fé. Era lamentável que tivéssemos tão pouca, e isso em vez de ter fé como a regra de sua conduta. Os homens se divertiam com devoções triviais que mudavam diariamente. Que o caminho da fé era o espírito da igreja e era suficiente para nos levar a um alto grau de perfeição. Que devemos nos entregar a Deus, no que diz respeito tanto às coisas temporais quanto às espirituais, e buscar nossa satisfação apenas no cumprimento da vontade dele, quer ele nos guie pelo sofrimento ou por consolo, pois todos seríamos iguais a uma alma verdadeiramente resignada, que era necessário haver fidelidade nessas securas ou insensibilidades e enfado nas orações, pelas quais Deus prova nosso amor para com Ele, que aquele era o momento para realizarmos bons e efetivos atos de resignação, dos que, por si só, muitas vezes promoveriam muito nosso avanço espiritual. Que, quanto às misérias e pecados, os quais ouvia diariamente no mundo, estava tão longe de imaginar essas coisas que, pelo contrário, ele ficou surpreso que não havia mais, considerando as malignidades de que os pecadores eram capazes, que, por sua vez, ele orava por eles, mas, sabendo que Deus poderia remediar as travessuras que eles faziam, quando ele desejasse, ele não deu mais problemas a si mesmo. Que, para chegar a tal resignação, uma vez que Deus requer que observemos atentamente todas as paixões que se misturam também em coisas espirituais com umas de natureza mais grosseira, Deus daria luz sobre essas paixões àqueles que realmente desejam servi-lo. Se este fosse o meu projeto, isto é, de sinceramente servir a Deus, eu poderia vir até ele, irmão Lawrence, tão frequentemente quanto fosse satisfatório, sem qualquer medo de ser problemático, mas se não,
que eu não deveria mais visitá-lo. Considerações da primeira conversação. Após a sua conversão a Deus, o conhecido irmão Lawrence deseja ir para o mosteiro, como é comum na tradição católica, especialmente medieval, para melhor servir a Deus, haja visto poder ali melhorar as suas habilidades. A base de sua devocional intitulada Praticando a Presença de Deus firma-se na comunicação com o Senhor, nutrindo constantemente a alma e a fé em apreciação pela presença de Deus em amor. Apenas o amor por Deus dá base. Devemos alimentar e nutrir nossas almas com noções elevadas de Deus, o que nos renderia grande alegria por sermos dedicados a Ele. Irmão Lawrence, nossa entrega a Deus envolve aquilo que nos ocupa, nossos sofrimentos e pecados. Há um reconhecimento muito nobre e raro, que até mesmo nossas principais ações para o Senhor estão maculadas com nossas paixões. Ele desejava estar próximo dos que tivessem o mesmo desejo de servir a Deus, e não desejava estar próximo dos que não desejavam isso. Texto bíblico sugerido, Isaías 64,6.